Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desse lugar, pastor Zé Pedro, pastor Adriano, que alegria revê-lo. Pastor André, que bom conhecê-lo, sua esposa, tão linda. Ouvimos falar de vocês, que honra poder conhecê-los. Pastor Ednar, que honra rever a senhora. E a minha alegria é que a graça continue te dando esse sustento. A senhora, como é lotada de Deus, faz um congresso lindo como esse. Eu estou com o Jackson, um dos maiores congressos do Brasil. Que Deus continue te dando essa graça, que Ele te conserve em força, que a graça continue sendo a sua direção, o seu sustento, a sua esperança. A senhora e essa multidão de mulheres que seguem a sua instrução e o seu modelo. Uma honra, muito grata de poder estar aqui mais uma vez. Jackson e Thalita, que honra conhecê-los. Vocês são cheios da graça de Deus. Que a unção dele continue sendo jorrada de forma tão livre, através do abrir dos lábios de vocês. Que ele guarde a casa, o ministério, a saúde, os sonhos, tudo que é de vocês. Que seja seguro debaixo das asas do nosso Deus. Um prazer muito grande conhecê-los. Queridos, é uma honra voltar a este lugar. Tive o privilégio de estar aqui no Ebom. E hoje me sinto desafiada porque o tema dessa festividade é extremamente pertinente. Mulheres compromissadas com Deus em tempos difíceis. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero me apresentar, eu sou a pastora Sara Mendes. E junto com meu esposo, esse lindão que está ali, ó. Que não é só o meu esposo, é meu amigo, meu companheiro, meu confidente. Ele é uma bênção na minha vida. Nós servimos a Deus no Ministério de Madureira, Campo de Campinas, lá em Goiânia. E temos como líderes sobre as nossas vidas o Bispo Ides, o Zé do Carmo, e a Bispa Neuza César Carmo, de quem eu trago um abraço para a senhora, e debaixo da bênção dos quais nós estamos aqui. Nós somos pais de 3 filhos, eu tenho uma menina de 7, uma de 6 e um rapazinho de 2 aninhos. E nesse tempo servimos na nossa igreja local no Ministério de Casais. Nós temos o privilégio de sermos líderes do Projeto Crescer, um ministério que cuida de casais que têm entre 1 a 10 anos de casados. Eu também sou psicóloga, apesar de não estar atuando nesse tempo de forma direta no consultório, mas durante 11 anos essa foi a minha forma de servir pessoas e também ganhar o meu sustento. Hoje tudo que Deus me permitiu estudar existe para servir o reino dele. Eu tenho uma série de livros, até cheguei aqui. Um irmão tão gentilmente veio me perguntar, mas nós estávamos em Rondônia, eu vim de Rondônia direto para cá, e lá também estava acontecendo o Congresso das Irmãs, e eu fui surpreendida, não sei se eu tive pouca fé, levei pouco material, mas esgotou tudo lá, eu não trouxe, mas está tudo no site, www.prasaramendes.com.br. Nós estamos lançando um livro novo, exclusivo para você, mulher, que se chama Maria Não Vai com as Outras, e... Amém? O título é profético mesmo. E vai estar lá, a gente está lançando agora, junto com a nossa editora, mas tem também a coletânea Conselhos e Princípios, onde a gente trata de depressão, ansiedade, solidão, suicídio e tantos outros. Enfim, está tudo lá. E também já me perguntaram aqui, durante o culto, no direct, um recadinho perguntando da loja. Não tem muito tempo aqui, minha irmã, vou falar bem rápido. Mas a gente lançou, com a graça de Deus, a Moda com Propósito, uma marca de roupas com o meu nome. O meu objetivo era, enfim, isso veio uma ideia do meu esposo, por causa que todos os lugares quase que a gente ia, que era Congresso de Mulheres, a pastora me chamava e falava, Sara, dá para você dar uma faladinha sobre roupa? Sabe o que é, pastora? Tem umas irmãs que são embaladas a vácuo. Elas vestem umas roupas apertadas. Dá para você falar? E aí isso acontecia com muita frequência. E eu, Sara, o meu gosto pessoal, eu sempre gostei de uma roupa mais confortável. Eu acho que o conforto é elegante, o conforto e uma roupa mais larguinha. Eu fico tranquila se tem homens atrás de mim, se tem pastor aqui, se tem... É o meu jeito. Enfim, mas aí o meu esposo falou, Sara, talvez a gente possa abençoar mulheres desse jeito. Então, o Senhor nos deu uma direção e nós lançamos a Moda com Propósito. E o nosso lema é, eu e o meu guarda-roupa servimos ao Senhor. Então, glória a Deus.
Tem muito pouco tempo, você pode entrar lá no Instagram. Enfim, depois você lá tem todos os detalhes da nossa moda, @SaraMendesLoja. E você vai encontrar um vestido bacana, que você vai ficar linda, com a sua autoestima elevada, mas que também não vai revelar mais do que é necessário, mais do que aquilo que deve ser revelado somente para o seu marido. Amém, minha irmã? Glória a Deus. Só para dizer que a nossa moda é com propósito, porque nós temos uma casa de recuperação, que hoje é uma das únicas do nosso estado que não cobra. Nós temos 45 homens se recuperando do vício do crack. E estamos há 9 anos cuidando desses rapazes. E agora, com o lançamento do Sara Mendes Moda, nós ganhamos um lote lindo, pertinho de Goiânia. E vamos começar a tratar e cuidar de crianças vítimas de abuso no nosso estado. Então, ore por nós. O nosso objetivo é que a sociedade, que o lugar onde nós estamos ali, mesmo que de uma forma pequena, possa sentir um pouco do amor de Deus, que é muito mais prático do que falado. Amém, querida? Quero te convidar a se colocar de pé, se você pode, no seu lugar, para nós fazermos a leitura das Sagradas Escrituras. No Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 24, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13, um texto muito conhecido das Escrituras, mas que contém uma reflexão muito rica para mim e para você em cima desse tema, mulheres compromissadas com Deus em dias difíceis. É sobre isso que nós vamos falar. Lucas 24, 13 diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido o partir do pão. Você pode orar comigo, mais uma vez? Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, Pai. Adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Reconhecer que tu és o único, digno de toda adoração, todo louvor,
toda glória, toda honra, tudo que existe aqui, Pai, existe para te adorar. Deus, e é nessa certeza de que a tua soberania, a tua grandeza, a tua presença santa habita em nós, mesmo nós não merecendo, que nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando conosco. Eu bem sei, Deus, que o Senhor tem falado desde o início dessa festividade, que já ocorre hoje o 4º dia. Obrigada por tudo que o Senhor já fez aqui. Mas nós sabemos, Senhor, que emana da tua palavra poder para curar, restaurar, libertar, exortar, dar esperança, gerar vida, curar. Ó Senhor, e a nossa oração é que uma vez mais o Senhor fale conosco. Pai, que o Senhor se revele a nós por intermédio da tua poderosa palavra. Quanto a mim, Senhor, eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a voz do teu Espírito seja ouvida no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? Pode se sentar, minha irmã. Uma garotinha de apenas 6 aninhos de idade estava na sua casa e ela começou a prestar atenção na conversa dos seus pais. E eles estavam conversando sobre o irmãozinho mais novo dela. E eles comentavam como a doença do irmãozinho estava entristecendo, gerando ansiedade, gerando medo. Eles comentavam que eles não tinham plano de saúde, que a doença do menino para eles era incurável e que a única alternativa talvez seria vender a casa que eles moravam, mas mesmo assim eles não iam conseguir pagar o tratamento completo que a doença daquela criança exigia. E de repente o pai, cansado e já com uma lágrima pronta para escorrer, parou no canto e falou: só um milagre. A menininha então, ouvindo aquela conversa, pega o seu cofrinho, retira todas as moedinhas que ela tinha lá e, sem avisar ninguém, ela foi à farmácia da esquina com o objetivo de comprar um milagre. E aí ela chega lá e fala para o dono da farmácia assim: moço, eu queria um milagre. Quanto custa um milagre? E o moço da farmácia não entendia direito o que ela disse, mas ele falou: olha, eu não tenho milagre para vender. Mas estava perto desse moço um senhor atrás, um cliente da farmácia também, e ele se comoveu. E ele se dobrou em direção à menina e falou: o que é que você precisa? Qual o seu nome? E ela falou: Aninha. E ele disse: por que você precisa de um milagre? E ela falou: não é para mim não, é para o meu irmãozinho. Ele está bem doentinho. E o meu papai disse que só um milagre pode salvá-lo. Então, eu peguei todo o dinheiro do meu cofrinho e eu vim aqui comprar um milagre para ele. E aquele homem, bem vestido, olhou para ela e falou: e quanto você tem aí? Contou, ela contou e ela falou: 95 centavos. E ele falou para ela: puxa, que coincidência, Aninha. Hoje a gente está em promoção. E 95 centavos é exatamente o preço do milagre para os irmãozinhos mais novos. Vamos lá conhecer o seu irmão e falar com seus pais. Aquele homem, na verdade, que estava na farmácia naquela ocasião, era um dos maiores cirurgiões plásticos, cirurgiões pediátricos daquela cidade. E ele providenciou, então, a cirurgia e todo o tratamento do irmãozinho da Aninha. Quando tudo terminou, os pais da Aninha foram perguntar ao médico quanto eles lhe deviam, mesmo sem saber que eles não iam ter condição de pagar. Mas aí aquele médico piscou para a Aninha e disse a ela: 95 centavos. Não é mesmo, menina? Eu comecei te contando essa história porque eu queria que você entendesse algo acerca desse Jesus, sobre quem nós lemos a história nesse início. Essa história me direciona a fazer com que você entenda que quem pede, recebe. A menina nem sabia quem pedir, na verdade, nem o que pedir direito. Mas ela cria que 95 centavos poderia salvar a vida do irmão dela comprando um milagre. O nosso tema fala mulheres compromissadas com Deus em tempos difíceis. Talvez você possa ter olhado para esse banner algumas vezes e ter tido várias noções daquilo que são tempos difíceis. Porque nós, como sociedade, vivemos tempos difíceis, com crises institucionais, onde o errado é certo, o certo é errado, onde tem exploração do povo, garantias e direitos não são observados, onde a corrupção mata milhares de forma direta e indireta. Ainda
Se a gente trazer um pouco mais para a forma pessoal, a gente vive crises no seio familiar. Eu não sei se você sabe, mas a família foi considerada o 5º lugar do mundo mais perigoso para se viver. Nós temos todo tipo de crise no seio familiar. A divórcio, a violência, a filho que não segue o passo dos pais, a papéis não exercidos, a desrespeito, a desordem, a desvirtuamento da vontade de Deus. Se a gente olhar para outro tipo de crise, ou para dentro de nós mesmos, nós ainda encontramos crises morais. Crises morais é aquilo que faz a gente fingir que é uma coisa sendo outra. E ainda é crise moral, prostituição, traição, desonestidade, contenda, falsidade. Enfim, talvez você conseguiria numerar mais diversas crises. Algumas que eu não citei, algumas que você vive de forma particular, algumas que você conhece alguém que está vivendo, algumas que você vê que de forma geral nós, como humanidade, estamos vivendo. Enfim, dias difíceis. E o texto traz um pano de fundo de uma história muito linda. O contexto que estava acontecendo aqui era o seguinte, minha irmã. Jesus tinha morrido na cruz. E ele tinha prometido que ressuscitaria. Ele disse que ele voltaria. Isso já tinha acontecido. As mulheres já tinham visto. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram as mulheres. Você pode dizer amém? Ei, a maior revolução feminista que já aconteceu. Não foram as ondas do movimento na década de 20, na década de 40, 70, na década de 90. A maior onda e revolução feminista que aconteceu não é o que te dá empoderamento. A maior revolução feminista que já aconteceu foi Jesus pisar na terra. Jesus amava as mulheres. Ei, se você ler em Lucas, no capítulo 8, você vai encontrar um Jesus que era mantido pelo ministério das mulheres. Você vai encontrar um Jesus que se relacionava com mulheres que ninguém queria se relacionar. Ele conversava com a samaritana, ele apoiava a adúltera, ele sustentava e deixava que uma chorasse nos seus pés e enxugasse com seus cabelos. Foram elas quem foram perfumar o corpo de Jesus antes dele ir para o sepulcro. Foi a elas a quem ele apareceu primeiro. Se você ler no início do capítulo 24, vai contar essa história. Eu só fechei as parênteses para dizer a você que você e eu não precisamos de nenhum tipo de onda de movimento feminista para nos sentirmos cuidadas, zeladas e empoderadas por algo, porque o próprio Cristo foi o que maior fez isso. E Jesus então já tinha ressuscitado, porque as mulheres foram ao sepulcro e não viram o corpo dele. Depois disso Pedro chega e não viram o corpo dele, e a sessão aqui era a seguinte: 2 discípulos caminhando para uma aldeia chamada Emaús. E Emaús era um lugar para onde eles estavam voltando. Esses homens eram de lá. E depois da morte e crucificação de Jesus, eles estavam voltando. Mas eles estavam desanimados. Porque apesar de já terem ouvido falar que as mulheres tinham visto que Jesus não estava no templo, Jesus não estava mais no sepulcro, eles não acreditavam. Então eles iam lamentando o que tinha acontecido. No meio da conversa, o próprio Cristo, ressurreto, começa a caminhar com eles. Mas o foco deles no problema era tão grande que eles foram incapazes de reconhecer que era Cristo. E aí eles começaram a falar, quando Jesus entra na conversa, fala: sobre o que vocês estão conversando? E aí eles ainda caçou de Jesus: por acaso você é a única pessoa que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? Você não está sabendo que Jesus, aquele que ela falou, um profeta, foi morto, prometeu ressuscitar, mas não ressuscitou não. E a gente pensava que era ele que ia salvar Israel, mas isso não aconteceu. Umas mulheres até falaram que ele ressuscitou, mas... E eles foram incapazes de reconhecer Cristo ali. E eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de discípulos. De gente que andou com Jesus, que viu ele fazer milagre, de gente que viu ele curar cego de nascença, ressuscitar morto, fazer coxa andar. Eles foram incapazes de reconhecer a Jesus no meio da crise. O problema era tão grande. Para eles, a dimensão daquilo que eles estavam vivendo era tão grande que eles foram incapazes de reconhecer Jesus. Sabe por quê? Porque o milagre está muito mais nos ouvidos de quem ouve do que na boca de quem prega. Há muito mais poder em fé para chamar o milagre à existência naquilo que você crê do que naquilo que eu vou falar.
E é por isso que o Evangelho nos fala que a gente tem que ter fé somente do tamanho de um grão de mostarda. Isso é menor do que a pontinha de uma agulha, para que um milagre aconteça, porque Cristo sabia e sabe que a minha e a sua fé depende de tantas coisas, de circunstâncias, de meios, de experiências, de testemunhos, de emoções. E a gente vê nesse exemplo que a gente acaba de ler, que os discípulos, ou seja, gente que estava próximo de Jesus, gente que acompanhou o seu ministério, não eram pessoas que ouviram falar, mas eram pessoas que viram o poder do Filho de Deus, foram incapazes de reconhecê-lo no momento da crise. Eu não estou falando de crente desapontado, crente abalado com má notícia, crente decepcionado com Deus, que diante de fato abandona a missão que estava fazendo antes. Esses aqui, eles estavam desanimados, porque eles não acreditavam que Jesus era capaz de ressuscitar. E por isso eles estavam voltando para Emaús, ou seja, para a sua velha vida. Quantas pessoas ainda hoje se dizem crentes, vão a cultos, conhecem a Bíblia, seguem a religião, mas ao saírem do templo, também voltam para as suas velhas vidas. É por isso que um congresso como esse é tão pertinente. Quando eu falo de compromisso, de uma mulher compromissada com Deus, mesmo em tempos difíceis, eu resgato aquilo que de fato é ser discípula. E é sobre isso que eu quero te convidar a entender comigo à luz desse texto. Minha irmã, um dos compromissos que eu fiz com o Senhor, no início do meu ministério, quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral, uma coisa que eu nunca quis, que eu nunca pensei, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, eu servia na minha igreja local, mas aquilo estava tudo certo para mim. Eu tinha uma profissão maravilhosa, que eu amava, que me satisfazia em todos os sentidos. Mas aprovei o Senhor um dia me chamar para o ministério. E quando eu fui estudar teologia, quando eu fui fazer um mestrado que eu terminei em teologia, eu fiz um compromisso comigo. Eu falei, Senhor, me dá graça. De onde o Senhor me permitir chegar, aonde o Teu Espírito me levar, que eu possa ser fiel com a liderança que me convidou. Então, minha irmã, uma das características do meu ministério é pregar no tema. E às vezes o tema, porque eu acredito que há joelho no chão, há choro, é o seu pastor, é o seu líder, é a pastora presidente quem entende a necessidade da igreja. Eu vou pregar e vou embora, mas ela sabe o que você precisa. E é diante disso que eu quero convidar você a entrar comigo no tema dessa festividade. Mulheres compromissadas com Deus em tempos difíceis, em dias difíceis. Esse texto me fala muito sobre isso, porque ele mostra várias coisas que colocam em xeque se eu sou verdadeiramente compromissada ou se eu sou uma discípula ocasional. Então vem comigo entendendo esse texto, porque no meio disso que a gente vai conversar, você vai entender por que eu contei a história da menininha no início. É sobre isso que nós vamos falar hoje, mulheres compromissadas com Deus em tempos difíceis. Em primeiro lugar, eu aprendo à luz desse texto que mulheres compromissadas com Deus em tempos difíceis fogem das 5 síndromes do esfriamento espiritual. Você pode dizer comigo, eu preciso fugir do esfriamento espiritual. Síndrome é uma palavra muito utilizada na psicologia, na medicina, que significa uma reunião que caracteriza um conjunto de sintomas que definem uma determinada patologia. Então você pode lembrar de inúmeras, síndrome do pânico, síndrome de Down, são tantas síndromes, né? Eu falaria de inúmeras aqui. Mas significa uma reunião de sintomas que me falam de uma patologia. Esse texto que nós lemos me fala de pessoas que conheciam a Cristo, seguiram a Cristo, mas eles não eram discípulos, eles estavam discípulos. Você entende que existe uma diferença entre ser e estar? Eu chamo isso de síndrome de Emaús. Existem seguidores ocasionais de Jesus. Essas pessoas são vencidas pela descrença. Elas têm a religião, mas elas não têm a convicção. Elas conhecem Jesus de ouvir falar, mas os olhos ainda não contemplaram. Esses discípulos andaram com Jesus, estavam com Ele, viram milagres, mas foram incapazes de reconhecê-lo. Meu irmão, você entende o quanto isso é grave?
Elas não identificaram a voz. Eles não conseguiram identificar os passos. Eles não identificaram a forma de falar. Nem quando Jesus vira e fala, nécios, até quando tardarão na fé? Eles não acreditaram, não viram, não conseguiram identificar. É impossível que você não identifique alguém de quem você é íntimo. Você é capaz de reconhecer a voz do seu filho entre 10 meninos gritando mamãe. Você sabe qual é o seu. De longe você fala, foi o meu. Porque é meu filho, eu sei, eu identifico. Eu reconheço no meio de milhares. Se você é íntima do seu marido, é capaz de tapar o seu olho, colocar 100 homens. Se você encostar, você identifica qual é o seu. Mas quem tem a síndrome de Emaús, não. Quando eu tenho a síndrome de Emaús, qualquer coisa me desanima, qualquer coisa me faz abandonar a obra. Eu penso que Deus tem filho predileto. Eu tenho raiva quando Deus abençoa alguém e parece que comigo não está acontecendo. Porque são discípulos ocasionais. Então, no tempo da festa, eu até gosto da igreja, mas depois, não vou nada. Outra síndrome que me fala de um esfriamento espiritual e que não cabe numa mulher compromissada é o que eu chamo de síndrome de Laodiceia. Lembra a carta à igreja de Laodiceia, lá em Provérbios capítulo 3? Lá em Apocalipse capítulo 3? A igreja de Laodiceia foi a única que não recebeu nenhum elogio de Jesus. E sabe o que é mais interessante? Era a que mais se achava. Laodiceia achava que ela era a melhor de todas. Laodiceia era uma igreja que, ao invés de influenciar a cidade, foi influenciada por ela. E aí, Charles Haddon Spurgeon fala que a igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. O problema de Laodiceia foi que, ao invés de ela influenciar a cidade influencia a igreja. E Laodiceia, apesar de uma igreja rica, apesar de uma igreja teologicamente correta, apesar de uma igreja próspera, Jesus olha para eles e fala, eis que estou a ponto de vomitar-lhes, porque nem és frio e nem és quente. Assim porque és morno. Sabe o que Jesus estava falando para aquele povo? Ei, vocês não entenderam, eu prefiro um ateu convicto do que um crente morno. Quem tem síndrome de Laodiceia são sepulcros caiados. São pessoas que são lindas por fora, mas por dentro está tudo errado. Pessoas que têm a síndrome de Laodiceia parecem serem santas. Tem um teólogo que chama Andrew Murray, ele fala uma frase que arde no meu coração, ele fala que não há orgulho tão perigoso, tão sutil e tão traiçoeiro como o orgulho da santidade. Gente que acha que é mais santo que os outros, já viu? Laodiceia era assim, ela se achava. E aí Jesus olha para ela e fala, vocês são pobres, cegos e nus. Eu não tenho tempo para explicar tudo que Jesus queria dizer com isso, mas Laodiceia era o centro oftalmológico mais importante da época. De lá saiu o colírio mais importante que tinha, que curava todo mundo. Laodiceia era a maior produtora de tecidos naquela época. O tecido da igreja da cidade de Laodiceia era um tecido desejado por todas as nações, e a igreja era muito rica, a cidade era muito rica. Então Jesus fala o linguajar que o povo entende. Jesus fala, vocês acham que vocês são ricos? Para mim vocês são pobres. Vocês acham que vocês têm o melhor colírio? Para mim vocês são cegos. E vocês acham que vocês comercializam o melhor tecido? Pois para mim vocês estão nus. Porque Deus não vê como vê o homem. Ei, minha irmã, mulheres comprometidas com Deus em tempos difíceis fogem das síndromes espirituais. Síndrome de Emaús, síndrome de Laodiceia. Outra síndrome que é perigosa, que nos açoita quando nós não estamos comprometidas e não temos intimidade com o dono da obra, é a síndrome de Adão. Lembra de Adão? Lá em Gênesis 3:12 você encontra o que eu quero dizer. Adão era um cara que não reconhecia os seus próprios erros. Quando Deus foi ter com ele, por ocasião da queda, e Deus olha para ele e fala, Adão, o que aconteceu? Vocês comeram da árvore que eu mandei não comer no meio do jardim? O que ele fala? Ó Deus, a mulher que o Senhor me deu, uma terceirização de culpa. Ô, minha irmã, em 11 anos de consultório, nunca, eu atendi um paciente que chegasse lá e falasse assim, doutor, eu vim aqui porque eu sou responsável pelo fracasso do meu casamento.
Doutor, eu vim aqui porque eu fiz alguma coisa de errada com os meus pais. Não, é sempre o contrário. Sabe o que é? O meu marido fez isso comigo, a minha esposa fez isso, eu sou assim por causa do meu pai. E a gente vive uma terceirização de culpa. Entenda algo. Uma mulher comprometida com Deus, mesmo em tempos difíceis, ela não terceiriza aquilo que deve ser chamado a responsabilidade para ela. Ei, minha irmã, o livro de Eclesiastes é um livro que durante todo ele, Salomão nos exorta sobre a importância da autoanálise, de olhar para mim, de analisar como eu tenho vivido a vida, como eu tenho gastado dinheiro, quais são as minhas vaidades, como eu utilizo o tempo. Porque Salomão sabe que quando eu estou analisando a minha vida, eu não tenho tempo para analisar dos outros. É por isso que mulheres comprometidas com Deus em tempos difíceis, elas não vivem a síndrome de Adão e também não vivem a síndrome da mulher de Ló. Lá em Gênesis 19, 26, você encontra a mulher de Ló. É uma mulher que quando não está aconselhando errado, já viu gente que quando abre a boca, você ora 3 dias, por que ela não ficou calada? A irmã está sofrendo um problema no casamento, chega a outra e fala assim, não, já vi isso aí parecido, pode largar, larga, ainda usa a Bíblia. A glória da segunda casa vai ser melhor que a da primeira, ô minha irmã. Eu quero te lembrar algo. Quando a profecia que você receber não condizer com aquilo que está na Bíblia, independente de quem falou, não foi Deus que usou. Porque Deus zela, Deus é fiel e Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então, quando eu sou comprometida com a verdade do Evangelho dEle, eu não aconselho os outros errado, pelo contrário, eu busco sabedoria e eu entendo que eu não tenho nada a dizer. Quem diz é a Bíblia. Minha irmã, qual que é o seu problema? É casamento? Vamos ver o que a Bíblia diz. Qual que é o seu problema? É um filho perdido? Vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Qual que é a sua dificuldade? É a viuvez? Vamos ver o que a Bíblia diz. Qual que é o seu problema? É finança? Vamos voltar para a palavra de Deus. Qual que é o seu problema? É dinheiro emprestado? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Independente de qual seja a demanda, a palavra tem resposta. Mas quando eu vivo a síndrome da mulher de Ló, primeiro eu estou aconselhando errado e depois eu estou olhando para trás. Lembra dela? A mulher de Ló era egoísta, ela só olhava para ela não tinha visão de reino, ela não tinha espírito de corpo. E ela virou uma estátua de sal, porque ela tinha saudade das coisas antigas. Mulheres comprometidas com Deus fogem da síndrome da mulher de Ló. E a última síndrome que eu quero falar, que provoca esfriamento espiritual, é a síndrome de Lúcifer. Sabe o que é a síndrome de Lúcifer, meu irmão? É aquela pessoa que fala que é discípulo de Deus, mas afronta a autoridade constituída. É gente que trama, que faz facção, que cria mentira, que fofoca, que lidera rebelião. Entenda algo. Pecar contra a autoridade de Deus é pior do que pecar contra a santidade de Deus. Porque as consequências são drásticas. Então nessa lista aí, Lúcifer, Caim, o pastor André falou aqui de Caim. Antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou a vida de Caim. Porque significava uma afronta contra a autoridade de Deus. Só nessa lista, Coré, Abirã, Miriam, tanta gente. Eu gosto de dizer que a gente ama falar sobre dupla honra. Ano da dupla honra, campanha da dupla honra, mistério da dupla honra, manhã da dupla honra. Minha irmã, o único lugar na Bíblia, a única vez que a Bíblia fala de dupla honra, é associando essa honra na minha e na sua vida, a honra às autoridades eclesiásticas. A única forma de você atrair a dupla honra não é fazendo campanha, não é acordando de madrugada, não é vindo no círculo de oração. A única forma de atrair a dupla honra sobre a sua vida é honrar e obedecer aos seus líderes espirituais. John MacArthur Jr. diz que a fé madura não questiona, obedece. Ai, pastora, sabe o que é que eu não concordo com o que meu pastor fala? Meu irmão, você não tem que concordar, não. Você tem que obedecer. E quer mais? Não concorda, não? Ore por ele. Você sabia? Quero fazer um desafio com você. Comece a orar por aquilo que você não concorda.
Você sabia que é impossível você falar mal de uma pessoa por quem você ora? Você não dá conta. Quando alguém chega para falar mal de uma pessoa por quem você ora, você não aceita, você vira o leão. Além do mais, quem não pode obedecer à autoridade eclesiástica que vê, não vem com conversa não, que a Deus não vai obedecer também. Mulheres comprometidas com Deus em dias difíceis honram as suas autoridades, assim como ao Senhor, porque entendem que, como diz o Salmo 133, emana dela um poder que, ao escorrer da cabeça, vai alcançar a minha vida. Minha irmã, quanto mais próspera for o seu pastor, mais próspera é você. Quanto mais saudável o seu pastor, mais saúde na sua casa. Quanto mais ungido o seu pastor, mais unção sobre a sua vida. Honre a sua liderança. Ore pelo seu pastor. Guarde-o em oração. Se sujeite à autoridade dele. Porque assim você não vai sofrer da síndrome de Lúcifer. Mulheres comprometidas com Deus, mesmo em dias difíceis. Compromissadas com Deus, mesmo em dias difíceis. Fogem das 5 síndromes do esfriamento espiritual. Síndrome de Emaús, síndrome de Laodiceia, de Adão, de Ló e de Lúcifer. Segundo lugar, se eu sou uma mulher compromissada com Deus em tempos difíceis, eu conservo o fervor espiritual. Você pode dizer comigo, eu preciso conservar o fervor espiritual. A Bíblia nos fala várias vezes, sejam fervorosos no espírito. Esses discípulos aqui que estavam a caminho de Emaús, eles passaram por um processo muito rápido de esfriamento espiritual. Veja bem, Jesus tinha morrido na cruz na sexta. Isso aqui já era domingo, Jesus já tinha ressuscitado e eles já estavam frios na fé. Eles tinham visto e estado perto de Jesus até sexta-feira. Domingo, eles já estavam desanimados depois da crucificação. Sabe qual é o maior problema do desânimo? É que o desânimo contagia. Fica perto de uma pessoa desanimada, você vê. Rapidinho você desanima, rapidinho. Jesus é contra o desânimo, Deus é contra o desânimo. Quando Deus vai chamar Josué para substituir Moisés por ocasião da sua morte, e concorda comigo que a crise estava instaurada na vida de Josué, porque o maior problema da crise é que ela não avisa que chega. Ninguém recebe um e-mail falando, prepare-se, dentro de uma semana você vai entrar em crise. Moisés morre. Moisés era o grande líder do povo. E logo depois que Moisés morre, Josué estava de luto. Deus chama Josué e fala, Josué, vem cá, eu sei que vai seguir. Tem um Jordão para ser cruzado, tem uma Canaã para ser alcançado, o povo precisa chegar na terra que emana leite e mel. Mas Josué devia estar desanimado. Porque por 3 vezes, Josué capítulo 1, Deus chama Josué e fala, Josué, tem de bom ânimo. Porque um líder desanimado não influencia ninguém. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, aquela que 12 anos sofria de hemorragia, logo depois de curá-la, Jesus chama ela e fala, mulher, tem de bom? Você entende que aquela mulher devia ter cara de gente desanimada? Ela perdeu 12 anos de sangue, era natural, ela devia ter semblante de desânimo. Mas Jesus sabia que mesmo curada, mesmo milagre alcançado, com a cara de desanimada, a glória dele não ia ser manifesta na vida dela. Mulheres compromissadas com Deus em tempos difíceis conservam fervor espiritual, independente da circunstância. A palavra fervor é traduzida por desejo muito intenso, entusiasmo, paixão. É por isso que a gente não pode permitir que a chama do Espírito se apague, que a gente perca o ponto de ebulição, porque o Senhor deseja que a gente seja fervoroso, intenso, entusiasmado no nosso relacionamento com Ele. E para isso, você precisa fazer a sua parte para que essa chama se torne acesa. Sabe qual é a diferença de quem sai de um congresso como esse completamente transformada? E quem sai só contando mais um? Eu nunca faltei nenhum Cibesc. Mas não está mudada desde o primeiro. Quem chega num congresso como esse nunca mais é a mesma pessoa. E que só contabiliza mais um, essa diferença não está em Deus. Deus não tem filho predileto, você pode dizer amém? O Espírito Santo está aqui para todos nós da mesma forma.
Mas como eu disse que o milagre vem muito mais de quem ouve do que de quem prega. Existem pessoas que saíram daqui, que chegam aqui desde o primeiro dia: Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim nesse Sibesc. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Pastor André já falou aqui, não preciso repetir. Quando eu venho a um culto, culto fala de oferta. Eu venho para ofertar algo a Deus. Então você vem para ofertar a sua adoração, o seu dízimo, a sua oferta financeira, o seu louvor. Mas, como Deus nunca perde para mim e para você no dar, eu vou repetir, Ele nunca perde para mim e para você no dar. Você vem aqui para dar algo a Ele. Mas quando você chega aqui, é você quem recebe abundantemente além do que aquilo que você veio dar. Mas algumas pessoas querem tudo, elas vêm abertas, o fervor. Senhor, eu creio, eu saí de casa com esse problema, mas o Senhor pode reverter. Senhor, eu estou com essa demanda, essa dificuldade. É meu filho que não chega, tem 3 dias. É um marido que não crê no Senhor e que me trata mal. É uma dificuldade na família, é um problema financeiro. Senhor, é uma saúde abalada. Eu não sei. Mas quando há fervor, quando eu chego num lugar como esse, sei que eu preciso conservar o fervor espiritual, trazer de volta a alegria da salvação, não ser morna nem fria, mas ser um crente cheio, quente do poder do Espírito Santo. Meu irmão, eu não estou falando que para isso você precisa dar o maior glória a Deus e o mais alto deles. Às vezes o maior fervor espiritual é demonstrado no silêncio de uma lágrima. Às vezes o maior fervor espiritual, às vezes você está extremamente aquecido espiritualmente, mas o seu corpo está fraco e você não consegue levantar a mão. Mas o Senhor conhece o seu coração. E é nele que há o processo de aquecimento do fervor. Quando a chama do fervor é aquecida no meu e no seu coração, eu continuo compromissada com Cristo mesmo em tempos difíceis. Quando o fervor não se apaga daquilo que Deus faz, quando eu entendo que a adoração não é por aquilo que Ele me dá, quando eu consigo perceber que o que eu mais preciso não é a bênção de Deus, mas é o Deus da bênção. Rei, a sua maior necessidade, minha irmã, não é da bênção de Deus, mas é do Deus da bênção. Porque sem a bênção que você almeja, você vive, mas sem o Deus da bênção, você nem respira. É por isso que o Senhor nos chama como igreja a entender que quando eu sou compromissada com Ele, mesmo em tempos difíceis, eu consigo dizer algo do tipo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua. Por quê? Porque quando eu sou compromissada, eu digo: não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre ser. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Mulheres compromissadas com Deus não vivem as síndromes do esfriamento. Mulheres compromissadas com Deus em tempos difíceis conservam um fervor espiritual. Terceiro lugar, mulheres compromissadas com Deus em dias difíceis continuam no propósito, mesmo diante de uma notícia ruim. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso continuar no propósito, mesmo diante de uma notícia ruim. Foi isso que esses discípulos a caminho de Emaús perderam. Você sabe qual é a pior coisa que acontece quando eu saio do propósito? É a ausência da paz. A palavra de Deus diz que a paz de Deus é árbitro, ela é juízo no nosso coração.
Ou seja, é ela quem define se Deus está ou não no lugar. E a Bíblia fala que existem dois tipos de paz. Tem a paz de Deus, a palavra de Deus diz, e a paz de Deus guardará os vossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E tem a paz com Deus. Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Quando eu tenho esses dois tipos de paz, ambas vêm do nosso Jesus, porque Ele é o príncipe da paz, eu consigo continuar constante, mesmo no meio de uma notícia ruim. Esses discípulos não conseguiram continuar. A notícia chegou da crucificação. Eles nem acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, porque isso roubou a paz. E eles colocaram foco no problema. E agora a gente achou que era Ele que ia livrar Israel. Não foi. Eles foram capazes de contar isso para o próprio Jesus, sem perceber que estavam falando com Ele. A gente achou que era Ele quem ia livrar Israel. A gente acreditou. Ele era varão profeta, mas deu tudo errado. Mas quando eu sou uma mulher compromissada com Deus, mesmo em dias difíceis, eu entendo que há uma palavra que faz toda a diferença na vida de uma compromissada. Essa palavra é perseverança. Perseverança vem de fé. E fé me fala de duas coisas que são difíceis, porque ambas estão no futuro. Fé é a certeza de fatos que não se veem, ou seja, eu ainda não vi, está lá na frente. E a convicção daquilo que eu ainda estou esperando. A fé é difícil porque ela me fala de coisas futuras. Mas na verdade, meu irmão, a fé que me gera perseverança me faz entender que eu não preciso ver. Na verdade, o que eu preciso é crer. Mulheres compromissadas com Deus, mantenha a sua fé, mesmo quando a notícia que chega é ruim. Eu não perco o foco do propósito. Foi isso que esses discípulos perderam. O meu esposo gosta de falar uma frase que eu amo muito. Ele diz, Sara, Deus faz hoje coisas que a gente só vai entender amanhã. Deus faz hoje coisas que só entenderemos amanhã. Porque a visão do nosso Deus, minha irmã, ela é macro, enquanto a minha e a sua é micro. A gente só enxerga aqui ao redorzinho da gente. A gente só vê um pouquinho adiante. Mas Deus vê o que Ele precisa passar, o que nós precisamos passar hoje, para chegar a acontecer o que Ele quer de nós amanhã. Tem uma historinha sobre isso que eu gosto muito. Diz que o menino tinha um sonho de ser missionário. E aí ele cresceu, estudou para ser missionário, e depois foi enviado, e ele tinha um sonho de ser missionário na África. E ele foi enviado para uma tribo de canibais. E quando ele estava lá querendo pregar o evangelho, ele descobriu que ele era o prato principal do dia. E aí aprisionaram ele, começaram a cortar a batata, a cenoura, a beterraba, que ia fazer uma sopona com ele. E aí um pouco antes de jogar ele dentro da caldeira, o dono, o chefão da tribo, foi lá e falou assim, corta um pedaço da perna daquele moço, para eu provar a carne dele. E aí foram lá, cortaram um pedaço da canela, trouxeram para o chefe, e ele pôs a carne na boca e falou, joga, libera esse branco aí, que a carne dele é ruim demais, manda ele embora. E o missionário então, enquanto corria no meio da floresta, agradecendo a Deus pelo livramento, ele dizia, entre outras coisas, Senhor, muito obrigada, porque hoje eu entendi o motivo da minha perna de borracha. Há algum tempo atrás, ele tinha perdido uma das suas pernas, e no lugar delas usava uma prótese de borracha. E certamente no momento em que isso aconteceu, ele não entendeu. Mas ali, diante de um livramento de morte, aonde a sua perna de borracha foi provada e cuspida longe, ele entendeu que a visão macro de Deus trabalha para um propósito muito maior que eu ainda não entendo. Isso se chama fé. Mulheres compromissadas com Deus, mesmo em tempos difíceis, não deixam de olhar para a circunstância e olhá-la pelos olhos de Deus, mesmo diante de uma notícia que eu não entendo.
Quarto lugar, e eu estou terminando. Eu disse que mulheres compromissadas com Deus em tempos difíceis não passam pela síndrome de esfriamento espiritual, mantêm o fervor espiritual, não deixam de olhar o propósito, mesmo com uma notícia ruim. E quarto lugar, e eu estou encerrando. Mulheres compromissadas com Deus, mesmo em tempos difíceis, não perdem a noção da presença de Deus. Você pode repetir comigo? Eu não posso perder a noção da presença. Querido, deixa eu te dizer algo. A presença de Deus não é algo que nós sentimos com as nossas emoções. Você pode dizer amém? Talvez você não tenha sentido nada no culto de hoje. Você não arrepiou, você não chorou, você não rodou, você não falou em línguas. Mas Deus está aqui. Você entende o que eu estou dizendo? A minha e a sua emoção não é termômetro para a presença de Deus. É por isso que aqueles discípulos, por causa da emoção, do foco no problema, eles perderam a noção, eles perderam a consciência da presença de Jesus com eles. Quando eu rotulo a presença de Deus e condiciono aquilo que eu sinto, eu corro um sério risco de perder a noção da presença. Porque quando eu estou passando por um vale, um deserto, e eu não sinto arrepio, e eu não choro, e eu não rodo, e eu não tenho força para falar em línguas, eu vou pensar que Ele não está ali, mas Ele está. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Minha irmã, isso é fé consciente. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O meu culto racional me faz entender que mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não vejo, Jesus está comigo. Mesmo que não pareça, mesmo que ninguém veja, mesmo que eu me sinta abandonado, o que há em mim é emocional, humano demais, para se comparar a uma promessa fiel de um Deus que jamais falhou. Esses discípulos perderam a consciência da presença. O problema para eles era tão grande, que mesmo Cristo andando ao lado deles, eles foram capazes de falar: mas como assim? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O nosso Jesus foi morto. Umas mulheres até falaram que Ele ia ressuscitar, falaram que o sepulcro não tem ninguém, mas morreu, já era, hashtag partiu. Quando eu sou compromissada com Deus, mesmo em tempo de crise, eu não perco a consciência e a noção da presença de Deus comigo. Minha irmã, quando a gente fica no problema, nos outros, nas coisas, na má notícia, nós perdemos a consciência da presença. E aí a gente se esquece que Ele é Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Nós nos esquecemos que Ele é Ebenezer e que a gente pode dizer: até aqui me sustentou o Senhor. Ei, minha irmã, isso é consciência da presença. Independente do momento que você esteja vivendo, independente de quando as coisas fogem do seu controle, nunca duvide, elas estão rigorosamente sob o controle do Senhor. É por isso que você pode continuar dizendo que o Rio de Janeiro continua lindo, porque os políticos podem perder o controle, a segurança pública pode não ter solução, mas para o Senhor há aqui um povo que se chama pelo nome dEle, um povo que é raça eleita, que é sacerdócio real, que é nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que um dia te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por causa do clamor desse povo, nós cremos que a história do estado do Rio de Janeiro vai se curvar a um Deus que nunca perdeu o controle. Quando eu sou compromissada com Deus, eu não perco a noção da presença. Mulheres compromissadas com o Senhor, mesmo em tempos difíceis, não vivem as síndromes do esfriamento, aquecem o fervor espiritual, conservam um propósito, mesmo quando estão com uma notícia ruim. Conseguem compreender que mesmo quando eu estou vendo nada, eu conservo a visão e a noção e a consciência da presença. E eu termino te dizendo que uma mulher compromissada com Deus, em tempos difíceis, conservam
a esperança da ressurreição e não o pessimismo da crucificação. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso da esperança da ressurreição e não do pessimismo da crucificação. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam com peso, com a tristeza da notícia da sexta-feira, que era uma notícia antiga, era uma notícia de morte. Jesus tinha morrido na cruz. Ei, mas ali já era domingo. E a notícia do domingo, a notícia quentinha, a notícia nova, não era mais uma notícia de morte. Era uma notícia de vida. Jesus tinha ressuscitado entre os mortos. Ele já tinha voltado para a cena. Ele tinha se apresentado a eles. Ele mudou tudo, a notícia tinha mudado. E agora o que valia era a notícia de domingo, que Jesus tinha ressuscitado, e não mais a notícia de sexta. Mas muita gente anda entristecido, deixa de se comprometer com Deus, porque vive com a notícia antiga, a notícia de sexta, a notícia que já é velha, não está atualizado. Pessoas compromissadas com Cristo, mesmo em dias difíceis, são atualizados. E a notícia atual é que Jesus vive. Ele não está morto, pregado numa cruz, caído. Ele está vivo e assentado num alto e sublime trono. Oh, querido, sabe qual é a diferença da nossa religião, do cristianismo, para todas as outras? É que se você for visitar o túmulo de Buda, ele vai estar lá. Se você for ao túmulo de Maomé, ele está lá. Se você for ao túmulo de Confúcio, ele vai estar lá. Se você visitar o túmulo de Allan Kardec, Chico Xavier, eles vão estar lá. Ei, mas o nosso Cristo, o nosso Jesus, ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Jesus vive, Ele está vivo, e porque Ele está vivo, há esperança para você, para sua casa, para sua família, para sua saúde, para os seus projetos, para o seu ministério. Jesus está vivo. É por isso que você pode se comprometer com Ele. Ninguém se compromete com o morto. Não tem jeito. Mas eu posso me comprometer com Cristo em dias difíceis, porque Ele está vivo. Oh, minha irmã, as palavras têm força, mas a oração tem poder. E elas têm poder porque elas são dirigidas por um Cristo e para um Cristo que vive e reina eternamente. Ai, pastora, como que eu posso resolver? Parece que eu não estou muito comprometida, não. Eu estou sofrendo dessa síndrome aí que você falou, uma delas aí. Pastora, parece que eu não estou muito fervor. Pastora, parece que eu perdi o propósito porque o meu problema é tão grande. Pastora, parece que eu perdi a consciência da presença. Quando eu não arrepio, eu penso que Deus nem está no lugar. E eu percebi que a minha notícia é antiga, pastora. Eu estou com a notícia de morte. Eu estou como aqueles discípulos, a minha notícia é de sexta-feira. Sabe qual é o segredo para você se tornar uma mulher compromissada? É fazer o que os discípulos fizeram no verso 29. O verso 29 diz assim: e eles o constrangeram dizendo: fica conosco. Fica conosco. O segredo para voltar ao comprometimento com Cristo, mesmo em dias difíceis, é convidar Jesus para ficar com você. É convidar Jesus para entrar na peleja. Você já cantou isso hoje, quando tudo diante do altar, quando tudo eu colocar no altar. Tem um teólogo que fala que os crentes não contam mentiras. Eles as cantam em seus cultos. Às vezes cantar é fácil, minha irmã, mas viver, só você e o Senhor sabem. A diferença entre aquilo que você externa aqui e aquilo que o seu secreto te traz. Só você e o Senhor conhecem a sua luta. Só você e o Senhor conhecem o motivo do riso ou do choro. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele busca pessoas compromissadas. Ele quer discípulos que não sejam ocasionais, mas discípulos que fazem sem entender, que obedecem sem ver, que creem apesar de não enxergarem. Homens e mulheres que não estão com a notícia velha,
que é de morte, que é de luto, que é de tristeza. Mulheres comprometidas ficam com a notícia de domingo, de um Jesus vivo, que ressuscitou, que marcou a história, que o mundo todo tem que se render numa história antes dele e depois dele. Feche os seus olhos aí em nome de Jesus, querido. Você veio para um congresso que te chama a ser uma mulher comprometida com Deus, mesmo em dias difíceis. Certamente você tem dias difíceis. Cada um de nós tem alguns específicos, na família, pessoalmente, na sociedade, no contexto que você está inserido. Mas eu quero orar por você que não quer só falar que é uma mulher comprometida. Você que entende, como aquela menininha dos 95 centavos. Os 95 centavos não pagava nem meio litro do soro que o irmãozinho dela precisava usar. Mas assim como os 95 centavos não podia fazer nada na vida do irmão dela, mas chamou à existência o milagre, eu quero te dizer que 95 centavos de graça de Deus são suficientes para resolver problema que $1 milhão não resolvem. 95 centavos da graça trazem à existência a fé que te faz crer contra a circunstância. Que a graça de Deus na sua vida te faz continuar crendo, mesmo com uma má notícia. Faz você conservar o fervor espiritual, mesmo tendo tudo para pagar. Faz você colocar de lado a síndrome de Emaús, de Laodiceia, de Adão, de Ló, de Lúcifer, porque você não é uma crente fria. Faz você continuar no propósito, mesmo diante de uma notícia de ruim. Faz você nunca perder a noção da presença de Deus. Eu não estou vendo, mas eu creio. Está difícil, mas vai melhorar. Eu não consigo saber, mas eu consigo crer. Quando você tem essa porção de graça, você conserva a esperança da ressurreição e não o pessimismo da crucificação. Porque a notícia que direciona a sua vida é de vida e não de morte. Eu quero orar por você que nessa noite tem alguma notícia de morte na sua história. Você que olha para uma situação na sua vida e não vê saída. Essa situação está te prendendo, ela está te aprisionando. Os seus olhos estão nela. O problema parece muito maior do que aquilo que a sua mão alcança. E você por isso não está conseguindo ser compromissado do jeito que você deveria. Os dias difíceis têm assolado a sua crença, tem balançado a sua fé. Mas hoje você está crendo que a notícia que Deus tem para a sua vida é de vida, é de um Jesus vivo. E você quer apresentar a sua demanda, o seu problema, a sua dificuldade, a notícia de morte, o seu desânimo na presença do Senhor. E clamar a Ele que reverta as coisas. Que assim como Ele se revelou àqueles discípulos do caminho de Emaús, e eles perceberam que Ele era o Cristo ressurreto, que Ele hoje possa se revelar a você, trazendo a resposta que você anseia, gerenciando a crise que você não dá conta, trazendo o alívio do peso sobre os seus ombros. Eu quero orar por você que tem uma demanda de notícia de morte. Você que está com a notícia antiga de sexta e ela está te pesando, ela está tirando a sua paz, ela está gerando ansiedade no seu coração. Mas hoje você quer orar por vida. Você que tem um pedido assim, se coloque de pé que eu quero orar por você. Se está tudo bem na sua vida, minha irmã. Oh, glória a Deus. Bem na hora da oração chega o pastor presidente. O peso da autoridade move os céus. Eu creio assim. E debaixo da autoridade do anjo dessa igreja, eu quero orar por você que está com essa notícia de morte aí. Você está como os discípulos no caminho de Emaús. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão aí no seu coração. Mulheres comprometidas com Deus em dias difíceis são mulheres que entendem que Deus não desperdiça a lágrima, que Ele não perde o controle, que Ele tem a resposta, que Ele pode no estalar de dedos mudar as coisas, que não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus, que Ele é o Deus das grandes possibilidades, Ele é o Deus multiforme sabedoria, Ele é o Deus de outra vez.
Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Apresente ao Senhor a sua demanda, minha irmã. Qual é a sua notícia de sexta? Diga: Senhor, a minha notícia de sexta é um casamento fracassado, é um ministério acabando, é um filho que não volta, é uma situação financeira complicada. Senhor, a minha notícia de sexta é uma doença difícil que acometeu a minha família. A minha notícia de sexta é um desânimo, é uma doença emocional, é uma depressão, é uma insônia. Qual é a sua notícia de sexta? O Senhor te trouxe aqui para te dizer que com mulheres comprometidas com Ele, mesmo em tempos difíceis, o que manda não é a notícia antiga de sexta, mas é a novidade de domingo. Tem vida nova chegando, a notícia de vida, a notícia de ressurreição, a notícia de coisa nova, a notícia de renovo, é de esperança, é de saúde. Vamos orar. Vamos orar, minha irmã. Comece a abrir os seus lábios aí. Abra os seus lábios no seu lugar e comece a clamar ao Senhor. Nós somos igreja do Senhor. O Senhor ouve a nossa oração em concordância. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Oh Pai, é diante dessa promessa, Senhor, que nós queremos chamar à existência o Teu milagre no nosso meio. Pai, eu sei que o Senhor já vem fazendo milagre desde o início desses dias. Tem feito milagre aqui, Senhor, em Santa Cruz. Como o Senhor tem sido bom para com o povo do Senhor neste lugar. Mas nessa hora, Pai, existem mães, esposas, mulheres, servas, sogras, tias, sobrinhas, profissionais, oh Pai, que estão com uma demanda que não conseguem resolver. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, o problema é tão grande que elas não conseguem enxergar a novidade da notícia de domingo. A vida nova que emana do trono da ressurreição, do trono da graça de um Jesus vivo. Pai, é por elas que eu clamo agora. Por aquelas que estão sem força para clamar. Por aquelas que não sabem mais como pedir, nem o que pedir. Por aquelas que o problema tirou a visão da convicção da presença. Por aquelas que não sentem mais o Senhor por perto, que se sentem sozinhas, abandonadas, descuidadas. Oh Deus, que a Tua graça possa aquecer esse coração. Oh Pai, que o fogo do Teu Espírito possa devolver o fervor espiritual que move a fé e que ajuda a perseverar. Ó Senhor, nós clamamos na autoridade do nome de Jesus, que o milagre do Senhor seja entregue nas mãos dessas mulheres comprometidas com o Senhor, mesmo vivendo dias difíceis. Ó Pai, que o Senhor possa trazer e chamar à existência tudo aquilo que elas almejam, para a alegria delas, mas muito mais. Para que todos saibam, Senhor, nesse bairro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que a mão do Senhor fez isso. Oh Pai, que é o Senhor quem executa o milagre, que é o Senhor quem devolve aquilo que foi perdido, que é o Senhor quem gera esperança para a desanimada. Oh Pai, retira de nós o esfriamento espiritual, retira a falta de fervor, retira a incapacidade de olhar para o propósito com a notícia ruim. Oh Deus, em nome de Jesus, não nos deixa ser como aqueles discípulos voltando para uma velha vida, depois de ter andado tão perto com o Senhor. Oh Pai, nos ajuda a viver essa nova vida que vem junto com a ressurreição. Que cada dia que o Senhor nos dá de vida, que se chama presente, possa ser um dia onde a gente se lembre que o Senhor está vivo. E porque o Senhor está vivo, há esperança para nós. Há esperança para nós, Senhor. Oh Deus, as mulheres comprometidas em dias difíceis clamam para que a nova notícia, a notícia de vida, seja aquilo que emana, Senhor, das casas delas, dos casamentos, da vida dos filhos, da saúde, dos projetos, do ministério, da vida financeira. Oh Deus, em nome de Jesus, que essas mulheres comprometidas possam colher em formas de bênçãos sobrenaturais.
o respaldo e a alegria de serem comprometidas com o Senhor. Eu oro crendo no poder que em nós opera, que é o poder do Teu Espírito e que está neste lugar. Que o Senhor realize milagres, Deus. Que no Cibesque do ano que vem e que em todas as congregações testemunhos sejam contados. Testemunhos sejam contados daquilo que a poderosa mão do Senhor fez. Por último, Senhor, nós clamamos que o Senhor continue guardando a liderança da Tua igreja neste lugar. Ó Pai, guarda a vida do pastor José Pedro, da pastora Ediná, dos seus filhos, Senhor, pastor Adriano, pastor André, de tudo que é deles, Senhor, a saúde, o ministério, os projetos, os sonhos, em nome de Jesus. Que o Senhor continue dando ordens aos Teus anjos a respeito deles, livrando do mal, aliviando, Pai, de todo jugo. Que a Tua graça possa sempre ser o respaldo do anjo dessa igreja. E que sobre a vida deles sempre haja paz, alegria e prosperidade que emanam do Teu trono. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. E tomamos posse do nosso milagre e da nossa bênção na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.